Boa tarde, pessoal. Nossa aula de hoje é uma aula de História. Está lá na apostila do segundo bimestre, na página 233. As primeiras vilas e cidades brasileiras. As aldeias indígenas. Até a chegada dos portugueses em 1500, as terras que hoje chamamos de Brasil eram habitadas por vários e diferentes povos indígenas. Não existiam vilas ou cidades. Elas foram criadas somente muito tempo depois, pelos portugueses. Então, pessoal, lembra que a gente já viu também um pouco sobre isso lá no primeiro bimestre? Então, vamos relembrar. Os povos indígenas viviam em aldeias muito diferentes dos povoados dos portugueses. Essas aldeias se localizavam geralmente nas matas, de onde seus moradores extraíam seus alimentos e os recursos necessários para manter o seu modo de vida. Cada povo tinha seus costumes, tradições e sua própria maneira de organizar a sua aldeia. Nos dias de hoje, muitos povos indígenas que vivem em diferentes regiões do país mantém o costume de organizar a aldeia como seus antepassados. Outros povos incorporaram em seu modo de viver aspectos trazidos pelos portugueses, passando a construir suas casas de pau a pique ou de alvenaria. Então, pessoal, casas de pau a pique é uma técnica de construção de paredes que utiliza varas traçadas preenchidas com barro, tá bom? Como essa aqui. Então, essa é uma casa de pau a pique, tá vendo? Tem a madeira, né, trançada, essas varas trançadas nas paredes com barro, preenchidas com barro aqui, tá? Em toda a parede, tá bom? Temos também as casas de alvenaria, que é essas que nós estamos acostumadas aqui na nossa cidade, ok? As casas de alvenaria, as casas feitas com tijolos. Então, alvenaria é uma técnica de construção de paredes que utiliza pedras ou tijolos unidos por argamassa, ok? Então, vamos continuar. Observe nas fotografias a seguir a diversidade de aldeias indígenas existentes no Brasil na atualidade. Então, nós vemos aí, olha como são feitas essas casas dos indígenas. As casas são chamadas ocas, essas aqui das imagens aí abaixo. Então, atualmente, o povo indígena Calapalo vive em habitações como seus antepassados. Na foto, vemos a aldeia Calapalo, Aia, no município de Querência, Mato Grosso, em 2018. Na próxima página, na página 234, nós também temos aí mais duas fotografias. Então, a primeira está escrito: atualmente o povo indígena Pataxó vive em casas de pau a pique, como aquelas que eu mostrei anteriormente. Na foto, vemos a aldeia Barra Velha, no município de Porto Seguro, na Bahia, em 2014. E na fotografia abaixo, as casas do povo indígena Bororô são construídas com tijolos atualmente. Na foto, vemos a aldeia Meruri, no município de General Carneiro, Mato Grosso, em 2010. Então, vemos aí casas feitas de alvenaria, como as nossas, né? E como aquela que eu mostrei lá na página anterior. Então, nós vemos aí 3 tipos de povos indígenas diferentes, com 3 tipos de habitações diferentes. Um vive na oca, que é, no caso da página 233, e os outros em casas de pau a pique ou em casas de alvenaria.
Página 235. Formação das primeiras vilas e cidades brasileiras. As primeiras vilas surgiram a partir do século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil e passaram a explorar as novas terras. Esse período é conhecido como período colonial, ou seja, o período que estavam colonizando o nosso Brasil. Quanto mais a população aumentava, mais as vilas se expandiam. E, aos poucos, essas vilas foram se transformando em cidades. Durante o período colonial, as atividades urbanas eram realizadas nas vilas. Pequenos comerciantes, artesãos e funcionários do governo português moravam em casas construídas nessas vilas, onde ficavam também outros edifícios, como prédios administrativos e igrejas. Observe as imagens a seguir. Então, a primeira imagem, nós vemos aí a obra de arte do século XVIII, representando a vila de São Vicente. O autor é desconhecido. No ano de 1532, ou seja, 32 anos depois que os portugueses chegaram ao território brasileiro, eles fundaram a primeira vila no Brasil e colocaram o nome de São Vicente. Então, essa vila, ela deu origem à atual cidade de São Vicente, que fica no litoral de São Paulo, certo? Na outra imagem, temos aí uma obra de arte do século XVII, representando Olinda, de Franz Post. A vila de Olinda foi fundada pelos portugueses em 1535, ou seja, 35 anos depois que os portugueses chegaram aqui no Brasil. E ele se localiza no atual estado de Pernambuco. O desenvolvimento das atividades de cultivo de cana e de produção de açúcar contribuiu para a formação da vila de Olinda e de outras vilas brasileiras, especialmente no Nordeste, tá? Então, vemos aí uma vila no estado de São Paulo e uma vila no estado de Pernambuco, no Nordeste. Página 236. A maior parte das primeiras vilas fundadas no Brasil localizava-se no litoral. Isso aconteceu pois as vilas localizadas próximas ao mar era mais fácil de realizar a exportação de mercadorias, ou seja, a saída de produtos que iam para a Europa. De mercadorias como o pau-brasil e o açúcar, que eram transportados em navios até a Europa. Outro fator que levou à fundação das vilas no litoral foi a grande dificuldade encontrada pelos colonizadores em povoar o interior do Brasil. O pouco conhecimento que tinham desse território tornava muito difícil a sobrevivência na mata. Então, com a chegada dos portugueses no litoral, se fixando lá, morando lá no litoral, muitos indígenas migraram para o interior do Brasil. Então, os portugueses ficavam mais ali no litoral e os indígenas foram mais para o interior. Além disso, muitos povos indígenas lutaram contra o avanço dos europeus em suas terras, dificultando a ocupação e a fundação de vilas no interior, até o início do século XVII. A pecuária e a formação das cidades. A pecuária, pessoal, é a atividade que trata de todos os aspectos da criação de gado, tá bom? Especialmente a criação de gado foi uma das atividades que contribuíram para a formação de vilas e cidades no interior do território brasileiro. No início da colonização, os portugueses passaram a criar bois e vacas nos engenhos que ficavam próximos ao litoral. Mas com o aumento das áreas ocupadas com o plantio de cana-de-açúcar, os animais foram levados cada vez mais para o interior do território. O gado passou então a ser criado em grandes fazendas próximas de rios. Nas margens do Rio São Francisco, por exemplo,
na atual região Nordeste, havia tantas fazendas de criação de gado que o rio foi chamado de Rio dos Currais. Então, aí, na imagem abaixo, nós podemos ver aí o famoso Rio São Francisco, que passou a ser chamado nessa época, por causa da criação do gado, Rio dos Currais. Então, vemos aí abaixo a fotografia atual do Rio São Francisco, conhecido como Rio dos Currais ou Velho Chico. O São Francisco nasce na região da Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e corta a Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. E ele tem 2.863 quilômetros de extensão. Olha só como o Rio São Francisco é grande, pessoal. Próxima página, 237. Ao longo dos caminhos por onde os vaqueiros levavam os rebanhos, e nos lugares onde eram realizadas feiras de compra e venda de animais, foram se formando povoados que deram origem a várias cidades, entre elas Cabaceiras, na Paraíba, e Vacaria, no Rio Grande do Sul. Então, a primeira imagem aí é da cidade de Cabaceiras, no estado da Paraíba, e ela foi fundada a partir de um povoamento em torno de uma fazenda de gado com o nome de Vila de Cabaceiras. E vemos na imagem abaixo a cidade de Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul, e foi fundada por meio da concessão de terras pela coroa portuguesa a colonos criadores de gado. A cidade era conhecida como Campos de Vacaria dos Pinhais. Depois ficou somente Vacaria. Página 238, para saber mais. O cotidiano nas vilas e cidades. As primeiras vilas e cidades brasileiras não eram como as cidades que conhecemos atualmente. Muitas tecnologias que temos hoje não existiam naquela época. Observe a ilustração a seguir e conheça alguns aspectos de uma vila formada pelos portugueses nas terras que passaram a ser chamadas de Brasil durante os séculos XVI e XVII. Então, vemos aí a imagem abaixo. Então, grande parte das casas era feita de pau a pique, como nós vimos anteriormente, e coberta com teto de palha. Nos quintais, os moradores cultivavam legumes e verduras para o próprio consumo e criavam animais, como vocês podem ver nessa ilustração. Então, a ilustração continua aí na página 239. Então, vamos lá. Algumas vilas e cidades tinham um forte, que se destinava à defesa dos moradores contra ataques de indígenas, inimigos e também de corsários. Então, o que significa corsários? Está lá embaixo o significado. Corsário é um navegador que recebe autorização de um rei ou rainha de uma nação para destruir e saquear embarcações de nações inimigas. Saquear, pessoal, é o mesmo que roubar, ok? Então, continuando. A igreja construída no centro da vila era frequentada pelos moradores nos dias de missa, casamentos e batizados. Algumas vilas tinham fontes abastecidas por água canalizada de riachos próximos. A água consumida nas vilas também podia ser retirada de rios ou de poços. Na Câmara Municipal se reuniam as pessoas que desempenhavam funções administrativas e aplicavam as leis. Essas pessoas eram os juízes e vereadores, geralmente escolhidos entre os portugueses ricos. Nas chamadas fossas negras, localizadas nos quintais das moradias, era descartado o lixo, que também era jogado no mar ou nos rios. Os moradores utilizavam os rios também como vias de transporte entre a vila e os engenhos que ficavam localizados nas suas margens. Então, pessoal,
Esse desenho ele retrata como era uma vila antiga, uma vila lá dos séculos 16 e 17. Então, vemos que as cidades evoluíram muito, né, dessa época para hoje. Página 240, atividades para a sala. Número 1. As frases abaixo estão relacionadas ao processo de formação e desenvolvimento das primeiras vilas e cidades do território brasileiro. Complete-as. Então, vocês vão completar aqui essas frases com as palavras relacionadas ao processo de formação e desenvolvimento das primeiras vilas e cidades. E na número 2, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão encontrar no diagrama essas palavras que vocês usaram no exercício número 1 para completar as frases. Certo, pessoal? Próxima página 241, atividade para casa. Número 1, observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Então, temos aí a imagem 1 e a imagem 2. Letra A. Leia as legendas e copie-as abaixo das fotos correspondentes. Então, primeira legenda. Aldeia do povo Camaiura, no estado do Mato Grosso do Sul, em 2008. Segunda legenda. Cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, atualmente. Então, qual dessas imagens é a aldeia do povo de Camaiura e qual que é a cidade de Vila Velha? Então, vocês vão escrever aí as legendas abaixo aí dessas fotos. Letra B. Cite uma semelhança e uma diferença entre essas fotografias. Então, vocês vão colocar aí na linha de cima uma semelhança dessas duas fotos e na linha de baixo vocês vão colocar uma diferença entre essas fotos. Então, essas foram as nossas atividades de história de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo!